O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Essa mudança de política tratada pelo secretário Rubio vai fazer muita ONG brasileira quebrar. E nós trouxemos aqui no programa vários casos concretos que deixam claro como o dinheiro do pagador de imposto americano era utilizado para financiar, dentre outras coisas, a agenda woke, essa agenda ao redor do mundo. Só para lembrar alguns exemplos. Quase 300 mil reais bancando ópera trans na Colômbia. 32 mil dólares para a revista em quadrinho trans no Peru. Eu não consigo deixar, gente. Aí a quinta série não sai da gente, né? Revista em quadrinho trans, aonde? No Peru, claro. Onde mais seria? 2 milhões de dólares para cirurgia de mudança de sexo e ativismo LGBT na Guatemala. 2 milhões de dólares. É muito peru cortado. Porra, uma tesoura de jardineira, 50 conto, resolve o problema igual. 2 milhões de dólares para cirurgia de mudança de sexo e ativismo LGBT na Guatemala. E por aí vai. Eu estou só citando alguns casos. Porém, ontem, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou o fim dessa farra. De acordo com um artigo publicado por ele no Substack, nós, Paulo Figueiredo Show, também tem um Substack. No Substack do Departamento de Estado, a partir do dia 1º de julho de 2025, ou seja, desde ontem, a USAID cessou a implementação de assistência internacional. Agora, ou seja, acabou. Agora, todos os programas de assistência que estejam alinhados com as políticas da administração Trump e que sirvam ao interesse americano vão ser administrados diretamente pelo Departamento de Estado e terão maior transparência, estratégia e eficiência. Segundo o secretário Rubio, a USAID via como seus constituintes, ou seja, as pessoas a quem deviam prestar contas, quem? A ONU, ONGs multilaterais, uma tal de comunidade global, e não o pagador de imposto americano, que é quem financiava o orçamento da agência. Assim, diz o Rubio, a USAID virou uma agência da promoção de caridade que dava dinheiro a rodo para as ONGs, para as instituições internacionais gastarem como bem entendesse e não como uma agência que deveria servir à promoção do interesse nacional dos Estados Unidos. Aliás, o Rubio cita que muitas das vezes os programas que a USAID financiou promoviam os valores dos grupos anti-americanos, desde a pauta woke, da pauta diversidade, equidade e inclusão, até, como a gente viu no Brasil, censura, operação de mudança de regime e até cooperação com os adversários geopolíticos dos Estados Unidos. Até isso. Isso agora acabou. E agora, em vez de uma quantidade incontável de ONGs, toda a ajuda internacional prestada pelos Estados Unidos vai ter um único símbolo, a bandeira americana. Quem receber recursos dos Estados Unidos vai saber que aquele dinheiro veio do pagador de imposto americano, do país mais próspero do mundo, e não de uma ONG repleta de vagabundo, repleta de estagiários de cabelo no sovaco e cabelo roxo. Outra política que o Rubio anunciou é a forma como essa ajuda internacional vai ser prestada. Acabou que muita gente mamou demais, cara. Se vocês soubessem quanto de dinheiro que essa gente ganhou, cara. Um bando de jornalista que devia estar catando lata na Avenida Paulista, porra, ganhando dinheiro de ONG americana, cara. Financiado pela USAID. Acabou esse negócio de derramar dinheiro infinito em governos falidos e ineficientes. Acabou. Agora a ajuda internacional vai ser voltada à área específica, com limite de tempo. E segundo o Rubio, o secretário Rubio diz que o foco vai ser ensinar a pescar e não dar o peixe. Com isso, os países que tiverem demonstrado a capacidade e a vontade de ajudarem a si mesmo serão priorizados e receberão os recursos americanos
para as áreas que possam ter um efeito multiplicador e catalisador da iniciativa privada, incluindo empresas americanas e investimento global. Então não tem mais essa história de país africano sugando dinheiro por 60 anos e não mudando absolutamente nada nesse meio tempo. Ou trabalha para modernizar o seu país e abrir o seu mercado, concorrência, capitalismo, ou então não vai receber dinheiro dos americanos. O secretário Rubio conclui o artigo dele no Substack dizendo que o trabalho está avançando, que os Estados Unidos já vem um progresso tremendo em conseguir fazer com que a ONU, os países aliados e fundos privados paguem uma parcela maior em projetos de ajuda internacional ao redor do mundo, o que, segundo ele, inclui até mesmo o sucesso do Trump conseguindo fazer com que os países da OTAN aumentem a sua participação nos gastos de defesa da organização. O foco de tudo isso é claro e foi explicitado pelo Marco Rubio no penúltimo parágrafo do artigo que eu vou ler para vocês. Este modelo também nos colocará em uma posição mais forte para combater o modelo de ajuda exploratória da China e promover os nossos interesses estratégicos em regiões chaves ao redor do mundo. Ontem, então, meus amigos, foi decretada a morte da USAID. Foi decretada a morte da instituição que financiou a ditadura brasileira e parceira do Alexandre de Moraes. Foi decretada a morte do financiamento global da pauta woke, da lacração, da pauta que financiava os movimentos ativistas do deputado Felipe Santos. Acabou. Essa mudança de política tratada pelo secretário Rubio vai fazer muita ONG brasileira quebrar. E é um belo prego no caixão do complexo industrial da censura. Quando a gente fala em complexo industrial da censura, o que a gente quer dizer com isso? Paulo, o que você está falando de complexo industrial da censura? O que a gente está chamando, esse termo não é meu, eu acho até que é do Michael Schellenberger, eu não tenho certeza. Mas é porque a gente está falando que existe um negócio na censura. Eu já expliquei para vocês, óbvio, o quanto que ganham de dinheiro, os escritórios dos familiares de ministros do STF, as pessoas que participam de lobbies no STF, do Gilmar Palusa, já falei sobre essas pessoas, mas não são apenas estas. Você tem agências de checagem de fato, você tem jornalistas que trabalham para agências de checagem de fato, você tem esses caras tipo o Fábio Silva que vão arrumar uma boquinha numa ONG, numa entidade internacional para poder ganhar um saláriozinho para defender a censura. Você tem uma série de até mesmo a imprensa, velha mídia, que recebe grants, né, recebe bolsas para poder financiar a checagem de fato. Você tem pessoas que recebem dinheiro para promover a censura, como, por exemplo, recebeu o Felipe Neto, o instituto dele, através do instituto dele. Tantos outros, empresas de tecnologia que fazem monitoramento e software de monitoramento de redes sociais. Gente, entendam, existe uma quantidade gigantesca de gente que encheu a burra de dinheiro com a censura. E o nome a que damos a isso é complexo industrial da censura. E o que isso significa? Significa que acabou a censura? Não. Vejam, a gente deu até um outro exemplo, é o Poynter Institute. Na semana retrasada, logo antes, dia 25 de junho, então semana passada, né? Uma semana atrás, o Alexandre de Moraes estava dando, com a ministra Carmen Lúcia, palestra no Global Fact 12, que é um evento internacional do Poynter Institute e da International Fact Checking Network, a rede internacional dos checadores de fato. Estes são órgãos que recebem, são financiados e existem com uma série de pessoas mamando na teta desse dinheiro, com dinheiro basicamente financiado de ONG americana. São essas pessoas que dão os fundamentos, fazem parcerias com o TSE para verificar o que é verdade e o que não é verdade na internet. São essas pessoas que acabam contratadas muitas vezes para checar vídeo no Google, para ver se o vídeo está valendo ou não.
Porque o Google precisa contratar um exército de censores. O que o Marco Civil do Alexandre determina, por exemplo, é que o Google contrate um exército de juízes esquerdistas para verificar se um vídeo é ou não antecipadamente discurso de ódio antidemocrático. E o que o Rubio está decretando aqui agora é que, oficialmente, isso acontece agora sem apoio americano. Pelo contrário, agora o movimento americano é no sentido contrário, defender, preservar a liberdade de expressão ao redor do mundo, e o Brasil, evidentemente, é um dos focos principais. Lembram o que eu dizia para vocês? O Alexandre surfava em uma onda global e agora vem um tsunami na direção dele. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.